Maquiavel escreveu em O Príncipe: é melhor ser temido do que amado, quando não se pode ser ambos. Mas existe uma linha que ele jamais cruzou e que você também não deveria cruzar. Porque existem 5 comportamentos que destroem você por dentro. E o mais perigoso é quando eles vêm da sua própria família. Pessoas que deveriam te proteger, mas que, na verdade, estão te drenando e você tolera, porque são família, porque você foi ensinado a aceitar. Porque romper seria egoísta, mas Maquiavel sabia de uma verdade brutal. Quem não defende suas fronteiras perde seu reino. E hoje vou te mostrar exatamente quais 5 comportamentos você precisa eliminar da sua vida, antes que eles eliminem você. E no final deste vídeo, você vai descobrir o protocolo de 3 etapas que Maquiavel usaria para estabelecer limites inquebráveis, sem culpa, sem drama, sem explicações. Mas primeiro, você precisa reconhecer o inimigo. Ricardo tinha 32 anos quando sua mãe ainda abria sua correspondência. É só curiosidade de mãe, ela dizia. Ela entrava no apartamento dele sem avisar, mexia nas suas coisas, lia suas mensagens quando o celular ficava na mesa. E Ricardo aceitava, porque romper seria desrespeitoso, porque ela só se preocupa, porque é família. Até o dia em que ela leu uma conversa privada com sua terapeuta e usou aquilo contra ele numa discussão familiar. Ele tinha contado para a terapeuta sobre sentimentos de inadequação, coisas íntimas, vulneráveis. E a mãe jogou isso na cara dele na frente de toda a família num almoço de domingo. Ah, Ricardo, você sempre foi sensível demais. Até a terapeuta acha que você tem problemas de autoestima, não é? Ricardo sentiu o chão desabar. Não pela exposição, mas pela traição. Foi aí que ele entendeu. Invasão de privacidade não é amor, é controle. E pior, é violência emocional. Um estudo recente, publicado em revistas de psicologia, examinou o que os pesquisadores chamam de dissolução de limites, a quebra de fronteiras psicológicas entre pais e filhos. Os resultados? Devastadores. Cada padrão de dissolução de limites estava associado a sintomas de internalização, ansiedade, depressão e externalização, agressividade, comportamento destrutivo. O padrão de enmeshment, quando não existe separação entre onde você termina e o outro começa, mostrou os efeitos mais fortes para ansiedade e depressão. Mas tem mais. Um estudo de 2017, publicado no jornal Processos Familiares, descobriu que pessoas com limites claros em suas relações familiares experimentavam significativamente menos estresse e mais satisfação nos relacionamentos. A diferença? Quem estabelece limites claros tem 67% menos chances de desenvolver ansiedade crônica relacionada à família. Traduzindo, quando sua família invade sua privacidade constantemente, você literalmente perde a capacidade de saber quem você é, e o seu corpo paga o preço com ansiedade, depressão e perda de identidade. Maquiavel escreveu no capítulo 3 de O Príncipe: os homens ofendem por medo ou por ódio. Quando alguém invade sua privacidade repetidamente, não é por amor, é por medo de perder o controle sobre você. E Maquiavel sabia: quem permite invasão constante, ensina ao invasor que não há consequências. A solução? Estabelecer uma fronteira clara. Uma única vez, sem negociação. Mãe, eu te amo, mas minha correspondência é privada. Se você abrir novamente, vou mudar meu endereço de entrega, sem exceções. Parece duro? Talvez, mas Maquiavel diria: é melhor uma conversa difícil hoje do que uma vida inteira de invasão amanhã. E isso nos leva ao segundo comportamento. Este é ainda mais sutil e, por isso, ainda mais perigoso.
Ana estava casada há 3 anos quando o pai dela teve um infarto. Ela largou tudo. Passou 2 semanas no hospital. Ajudou na recuperação. 6 meses depois, o pai estava bem. Médico liberou. Vida normal. Mas sempre que Ana não podia visitar no final de semana, ele dizia: "Depois do infarto, eu pensei que você ia estar mais presente, mas tudo bem." E Ana sentia uma culpa avassaladora. Ela começou a cancelar planos com o marido. Parou de ir na academia aos sábados. Deixou de lado seus projetos, porque tinha medo. Medo de que, se ela vivesse sua vida, o pai ficaria doente de novo, e seria culpa dela. O casamento de Ana começou a desmoronar. O marido se sentia abandonado. Ela estava sempre cansada, sempre culpada, sempre dividida. E o pai estava perfeitamente bem. Jogava tênis 2 vezes por semana, viajava com os amigos, mas toda vez que Ana tentava recuperar sua vida, ele usava a mesma arma. Depois do infarto, demorou 2 anos até Ana perceber. O pai não estava doente, ele estava manipulando. E ela estava pagando com sua saúde mental, seu casamento e sua paz. Mais de 750 estudos examinaram o que os pesquisadores chamam de controle psicológico parental. E uma das táticas mais comuns? Manipulação emocional através da culpa. Os estudos identificaram 4 padrões principais. 1. Withdrawing love, retirada de amor como punição. 2. Shaming, envergonhar para controlar. 3. Invalidating feelings, invalidar os sentimentos da pessoa. 4. Guilt tripping, usar culpa como arma. E o impacto? Vítimas de manipulação emocional crônica desenvolvem ansiedade severa, em 78% dos casos, depressão clínica, em 65% dos casos, baixa autoestima persistente, dificuldade extrema em confiar nos outros, mecanismos de coping mal adaptativos, como abuso de substâncias ou relacionamentos destrutivos. Porque manipulação emocional não é amor, é guerra psicológica. E a arma, sua própria culpa, usada contra você. Maquiavel escreveu em Discursos: quem controla as emoções, controla as decisões. Manipuladores sabem disso instintivamente. Eles não precisam te ameaçar diretamente. Basta plantar a culpa. E você mesmo se sabota. E Maquiavel diria: a única defesa contra a manipulação emocional é reconhecer o padrão. Porque quando você identifica a tática, ela perde o poder. A resposta de Ana poderia ser: pai, eu te amo, mas minha presença aos finais de semana não está relacionada com sua saúde. Se você quer me ver mais, podemos combinar horários que funcionam para nós dois, mas eu não vou mais aceitar comentários que me fazem sentir culpada. Direto, claro, sem espaço para interpretação. Porque Maquiavel sabia: quem se defende com clareza raramente precisa se defender 2 vezes. Mas tem um comportamento que é ainda mais destrutivo. E este, 90% das famílias fazem sem nem perceber. Ricardo era engenheiro, ganhava bem, tinha estabilidade, mas ele odiava o trabalho. E sempre sonhou em ser chefe de cozinha. Aos 35 anos, ele tomou coragem, fez um curso, conseguiu uma vaga num restaurante renomado. O salário era menor, mas ele estava vivo pela primeira vez em anos. A família destruiu ele. Vai jogar sua carreira fora? Cozinhar, isso é passatempo, não dá futuro. E se não der certo? Já pensou nisso? E o pior de tudo, a gente só quer o seu bem. Ricardo aguentou 3 meses de pressão constante. Todo almoço de domingo era um inferno. Comentários maldosos, olhares de reprovação, silêncios que pesavam 1 tonelada. O Ricardo tá brincando de MasterChef, a mãe dizia para as visitas. Como se ele fosse um moleque de 5 anos que não sabe o que quer e, finalmente,
Ele explodiu, desistiu do sonho de ser chefe, voltou para a faculdade de engenharia. A família fez a festa. Viu só? Finalmente botou a cabeça no lugar. Mas Ricardo não botou a cabeça no lugar coisa nenhuma. Ele perdeu a essência. Hoje, 8 anos depois, ele toma remédio para a depressão. Ganha bem, tem uma vida estável e se pergunta todo dia quando acorda: e se eu tivesse insistido? Mas a resposta nunca vem, porque algumas escolhas não têm volta. Elas marcam para sempre. A teoria dos sistemas familiares de Bowen, uma das teorias mais importantes em revistas de psicologia, fala sobre diferenciação. Diferenciação é a habilidade de manter a sua individualidade, a sua essência, sem perder a conexão emocional com a família. Quando uma família desmerece as suas escolhas, quando minimiza os seus sonhos, ela está impedindo a sua diferenciação. E um estudo recente mostra a falta de diferenciação está ligada diretamente à ansiedade crônica, depressão, dependência emocional e perda da sua identidade. Quer mais dados? A revista Journal of Social and Clinical Psychology publicou um estudo que mostra que pessoas com limites bem definidos têm menos chances de burnout, uma redução de 43%, menos sofrimento emocional, uma redução de 51%, e mais capacidade para lidar com conflitos. Porque quando você não pode ser quem você é, você simplesmente deixa de existir. E o que sobra? Uma versão vazia de você mesmo, que vive só para agradar os outros. Maquiavel escreveu: todo mundo vê o que você aparenta ser, poucos sentem o que você realmente é. A invalidação sistemática funciona tão bem, porque ela vem toda embrulhada em falsa preocupação. A gente só quer o seu bem. Parece amor, mas é manipulação, controle puro. E Maquiavel diria: a melhor resposta não é tentar convencer, é agir, mostrar com atitudes. Porque quem pede permissão já aceitou que precisa dela. A resposta de Ricardo poderia ser: eu entendo a preocupação de vocês, mas esta é a minha vida e eu vou seguir esse caminho. Eu adoraria ter o apoio de vocês, mas com ou sem ele, eu vou continuar. Firme, sem ser agressivo, sem precisar negociar. Porque Maquiavel sabia: quem precisa da aprovação dos outros para tomar decisões nunca vai ter paz de espírito. E agora, vamos ao comportamento que mais destrói os relacionamentos. E é o que você menos percebe quando está acontecendo. Ana tinha 2 irmãos e uma mãe que amava uma fofoca, uma intriga, adorava criar drama. Quando Ana brigava com o marido, a mãe ligava para os irmãos e contava tudo. Ai, ela está sofrendo tanto, mas vocês sabem como ela é teimosa. Quando um dos irmãos tinha problemas financeiros, a mãe corria para contar para Ana: não espalha que fui eu que te contei, viu? Mas, e assim, aos poucos, a família foi se despedaçando, porque ninguém confiava em ninguém, porque todo mundo sabia que qualquer coisa dita em particular seria espalhada para o mundo. Até o dia em que Ana finalmente percebeu: a mãe não estava preocupada, ela era criando uma zona. Porque quando todo mundo está em crise, todo mundo precisa dela. Quando todo mundo está brigado, ela vira o centro das atenções. O caos não era o problema, era o objetivo. Porque o caos dava a ela atenção, poder, controle, e a família inteira dançava conforme a música que ela tocava. Um estudo com 193 estudantes do ensino médio em Niterói e seus pais analisou táticas de manipulação familiar. E a conclusão foi: existe uma tendência familiar no uso de táticas de manipulação.
Ou seja, a manipulação é aprendida e passada de geração em geração, e uma das táticas mais comuns, a triangulação, quando uma pessoa manipula a relação entre outras duas pessoas. Estudos mostram que entre 11% e 15% dos divórcios envolvem manipulação direta dos pais. Mas e nas famílias que não se separam? O número é ainda maior, só que está invisível, porque ninguém denuncia, ninguém reconhece, todo mundo acha normal. Ah, você sabe como sua mãe é. A família sempre foi assim. Ela só quer ajudar, mas ajudar destruindo relacionamentos? Isso não é ajuda, é sabotagem, porque a triangulação não deixa marcas físicas, mas destrói a confiança, a intimidade e a paz, e transforma uma família inteira numa guerra silenciosa, onde ninguém confia em ninguém. Maquiavel escreveu em O Príncipe: um príncipe inteligente nunca permite que seus conselheiros falem mal uns dos outros na sua frente. Por quê? Porque ele sabia que quem espalha informações entre as pessoas controla todas elas. E a única defesa: interromper o fluxo de informações. A resposta de Ana: mãe, se o meu irmão tem algo para me dizer, ele pode falar diretamente comigo. E se eu tiver alguma coisa para compartilhar, eu falo com quem eu quiser. Eu não vou mais participar de conversas sobre outras pessoas da família. Parece radical. Talvez, mas Maquiavel diria, numa guerra de informações, quem não protege os seus dados, perde a batalha. E, finalmente, o comportamento mais brutal de todos. Se você tolerar este aqui, ele vai destruir não só o seu relacionamento familiar, mas a sua autoestima. Gustavo tinha 28 anos, quando finalmente conseguiu abrir a sua empresa. No almoço de família, o tio dele soltou uma piada. Empresa? O Gustavo? Aquele que reprovava em matemática? Boa sorte! E todo mundo começou a rir. Gustavo sorriu por fora, mas, por dentro, algo se quebrou. Porque não era a primeira vez, era a milésima. O Gustavo sempre foi o mais lerdo da família. Nossa, ele trouxe namorada? Essa vai durar quanto? 2 semanas? Ah, você sabe como o Gustavo é. Meio devagar, sempre disfarçado de brincadeira, sempre com uma risada no final. Mas Gustavo sabia que não era brincadeira nenhuma. Era humilhação constante. E o pior de tudo, quando ele reagia, a resposta era sempre a mesma. Relaxa, é só uma piada. Você é muito sensível. Gustavo começou a evitar os encontros de família. E quando ia, ficava quieto. Não contava nada, não compartilhava as suas conquistas, porque ele sabia que tudo o que ele dissesse seria usado contra ele depois. A empresa dele começou a crescer. Ele contratou 5 funcionários, faturou 6 dígitos no primeiro ano. E ele não contou para ninguém da família, porque ele não queria ter que ouvir. Empresa? Aquela brincadeirinha do Gustavo? Até que Gustavo leu Maquiavel e entendeu. Quem te humilha em público está testando o quanto de desrespeito você tolera em privado, e se você aceita, eles vão intensificar. Estudos em psicologia identificam o shaming, que é envergonhar alguém em público, como uma das formas mais destrutivas de abuso emocional. Por quê? Porque ele ataca 2 coisas ao mesmo tempo. 1, a sua autoestima, fazendo você duvidar do seu próprio valor. 2, a sua percepção da realidade, fazendo você se perguntar se você não é sensível demais. Isso se chama gaslighting, manipulação mental. E estudos mostram que vítimas de gaslighting crônico desenvolvem ansiedade severa, depressão clínica, dificuldades extremas em confiar em suas próprias percepções,
perda da capacidade de tomar decisões, dependência emocional dos abusadores. Um estudo recente mostrou algo devastador. 82% das vítimas de humilhação familiar sistemática desenvolvem o que os psicólogos chamam de escudo emocional. Elas param de compartilhar, param de confiar, param de se abrir, porque foi mais seguro viver sozinho do que ser humilhado pelos que amam você. Porque quando alguém te humilha e depois diz, é só brincadeira, você começa a questionar, será que sou eu que estou errado? E a resposta é, não. Você não está. Sua percepção está correta. Seu sentimento é válido e você merece respeito. Maquiavel escreveu, injúrias devem ser infligidas de uma vez só, para que seu sabor amargo seja menos sentido. Benefícios devem ser concedidos pouco a pouco, para que sejam mais apreciados. Traduzindo, Maquiavel sabia que humilhação é uma tática de dominação, e quem humilha você publicamente está mandando uma mensagem: eu posso te desrespeitar, e você vai aceitar. A única resposta eficaz, consequência imediata. Ricardo poderia ter dito na frente de todos, tio, eu não acho essa piada engraçada e não quero mais ouvir comentários assim sobre mim. Se a família não mudasse, afastamento, porque Maquiavel sabia, quem tolera desrespeito, ensina aos outros que você não tem valor. E quando você se valoriza, ou os outros aprendem a te respeitar, ou você aprende a viver sem eles. Então, agora que você conhece os 5 comportamentos, a pergunta é, e agora? Como você estabelece limites sem destruir a família? Como você se protege sem culpa? Maquiavel teria usado o protocolo de 3 etapas. Maquiavel escreveu, quem age por emoção perde a razão. Quem age por razão controla a emoção. Antes de estabelecer qualquer limite, você precisa reconhecer o padrão, sem se deixar dominar pela emoção. Faça uma lista. Qual comportamento está acontecendo? Com que frequência? Qual o impacto na sua vida? Exemplo, minha mãe invade minha privacidade 3 vezes por semana. Isso me causa ansiedade e sensação de falta de controle. Por que isso funciona? Porque quando você documenta o padrão, sua mente para de questionar se você está exagerando. Você não está. Os fatos estão aí. Maquiavel sabia. Quem se repete já perdeu o respeito. Você vai estabelecer o limite uma vez, de forma clara, sem ambiguidade. Estrutura da comunicação. 1. Eu reconheço que sua intenção é boa. 2. Mas este comportamento específico me afeta assim. 3. A partir de agora, eu vou fazer isso. 4. E se o comportamento continuar, esta será a consequência. Exemplo. Mãe, eu sei que você se preocupa comigo, mas quando você mexe nas minhas coisas sem permissão, eu me sinto invadido e desrespeitado. A partir de agora, vou trancar meus objetos pessoais. E se você pegar a chave sem permissão, vou precisar reconsiderar suas visitas aqui. Sem gritos, sem drama. Apenas fatos e consequências. Por que isso funciona? Porque você não está pedindo permissão. Você está informando uma decisão. E Maquiavel sabia. Quem pede, pode receber não. Quem informa, não precisa de aprovação. E aqui é onde 90% das pessoas falham. Você estabeleceu o limite. A pessoa testou. E agora? Maquiavel diria, execute a consequência, sem exceções. Porque se você estabelece um limite e não o mantém, você ensinou à pessoa que seus limites são negociáveis. E limites negociáveis não são limites, são sugestões. Exemplo, se você disse, vou trancar meus objetos pessoais, tranque. Se você disse, vou reconsiderar suas visitas, reconsidere. Sem culpa, sem explicações adicionais.
Porque Maquiavel sabia: respeito não é conquistado com palavras, é conquistado com consistência. Quando você começa a estabelecer limites, 3 coisas vão acontecer e você precisa estar preparado. Eles vão testar se você está falando sério. A invasão vai piorar, a manipulação vai aumentar, a humilhação vai ficar mais agressiva. Por quê? Porque funcionou antes e eles acham que, se intensificarem, você vai ceder. A resposta? Manter o limite, sem negociar. Como você pode fazer isso comigo? Depois de tudo que eu fiz por você, você mudou, não é mais a mesma pessoa. Eles vão se fazer de vítima. Vão dizer que você está sendo cruel, que você é o problema. Sua resposta? Lembrar que estabelecer limites não é crueldade, é autocuidado. Eles vão chamar reforços. Outros familiares vão te ligar. Você precisa ser mais compreensivo. Ela está sofrendo tanto. Sua resposta: essa é uma questão entre mim e ela. Eu agradeço sua preocupação, mas não vou discutir isso. Corte o fluxo de triangulação sempre. E lembre-se do que Maquiavel escreveu. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que ele tem ao seu redor. Traduzindo, pessoas que respeitam seus limites permanecem. Pessoas que não respeitam se afastam. E isso não é perda, é filtragem. Maquiavel nunca disse que você deveria abandonar sua família, mas ele disse algo ainda mais importante. É melhor ser temido do que amado, quando não se pode ser ambos. Traduzindo para relações familiares, é melhor ser respeitado do que aceito. Quando você não pode ter os dois, porque aceitação sem respeito é submissão. E você não nasceu para viver de joelhos. Família verdadeira não é quem divide seu sangue, é quem respeita seus limites. E se alguém te ama, mas não te respeita, Maquiavel diria: essa pessoa não te ama. Ela ama a versão controlável de você, e você merece mais do que isso. Então, hoje, você tem uma escolha: continuar tolerando comportamentos que te destroem, ou estabelecer limites que te libertam. E se você escolher a segunda opção, lembre-se, você não está sendo egoísta, você está sendo maquiavélico. E no final, só existe uma diferença entre essas duas palavras. Egoísmo ignora os outros para servir a si mesmo. Maquiavelismo respeita a si mesmo, para poder respeitar os outros. Escolha com sabedoria. Se este vídeo te ajudou a reconhecer algum padrão que você estava tolerando, deixe um comentário dizendo: estabeleci meu limite. E se você quer mais ensinamentos de Maquiavel aplicados à vida real, se inscreve no canal e ativa o sino, porque semana que vem eu vou revelar a técnica que Maquiavel usava para identificar pessoas tóxicas nos primeiros 5 minutos de conversa. Até lá, proteja suas fronteiras, porque quem não defende seu reino, perde ele para invasores que se dizem família.